Nas oportunidades anteriores, nós já estivemos abordando alguns aspectos da primeira carta de Pedro, capítulo 2, especificamente os versículos 5. E nós estivemos trabalhando a questão de Cristo como pedra angular, pedra viva, angular. Nós, como pedras vivas, estivemos também trabalhando a ideia da edificação de uma casa espiritual. Aqui, nesta oportunidade, e se você acompanhou todos esses vídeos que nós já produzimos, nós estivemos trazendo numa sequência do que o texto coloca, nós conseguimos colocar uma percepção. Com esta ideia de pedras vivas, com que o texto trabalha, não só na pessoa de Jesus Cristo, mas também na nossa vida, acaba um certo ritualismo para o nosso relacionamento com Deus. Porque Cristo, ao oferecer um único sacrifício por todos os seres humanos, diferentemente agora dos sacerdotes do Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no lugar, no Santo dos Santos, uma vez por ano, oferecendo sacrifícios por si mesmo e por todo o povo. Uma única vez. E os sacrifícios que eram feitos tinham toda uma série de rituais. Mas Cristo veio e ofereceu um único sacrifício, um só, para alcançar todas as pessoas e já não há necessidade mais de novos sacrifícios. Por quê? Porque ele anulou todos os empecilhos que porventura teríamos para estarmos em pleno contato com o próprio Deus. No dia em que Cristo morreu na cruz, o véu rasgou-se, abriu-se e já não existe mais separação nesses espaços. E já não existe mais separação entre nós e Deus. Nós podemos chegar diante de Deus, até porque Ele está em nós, podemos na intimidade de uma casa, podemos conversar com Ele, podemos apresentar a Ele as nossas dificuldades, os nossos problemas, podemos apresentar a Ele os nossos motivos de alegria, podemos apresentar a Ele os nossos pedidos, podemos conversar com Ele a respeito dos nossos sonhos. Todas essas coisas agora, nós não estamos conversando com alguém que, deixe-me ver, em algum lugar ele deve estar escondido lá no céu. Não. Por meio do sacrifício de Cristo, Ele está em nós. Então nós podemos conversar diretamente com Ele. Quando a primeira carta de Pedro ainda, no capítulo 1, os versículos 17 a 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que não é por intermédio da compra, nós comprando alguma coisa para poder ter esse benefício dessa comunhão com Deus. Mas é somente pelo sacrifício de Cristo. Então ele diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Em decorrência disto, dissemos na oportunidade anterior que nós nos transformamos numa casa espiritual ambulante. Ou seja, onde nós estivermos, nós somos considerados pela palavra como uma casa espiritual onde Deus está. Onde Deus está morando, porque a palavra diz que Ele veio morar em nós, pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo.
Mas nós gostaríamos de pensar um pouquinho a respeito disso. Eu precisaria fazer remissão a uma linha de raciocínio que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Paulo, nessa segunda carta, ele vai falando alguma coisa da experiência do povo de Israel, que é assim: quando o povo estava lá, junto ao Monte Sinai, Moisés, quando ele subia para conversar com Deus e estava na presença real de Deus, quando ele descia, o seu rosto resplandecia tanto que o povo chegou a um ponto de dizer para ele: Moisés, faz um favor para nós, ó, quando você descer de conversar com Deus lá, e você vier aqui para nós, cobre o teu rosto com um véu, porque nós não aguentamos ver tanta glória refletida no seu rosto. Opa, aqui me faz pensar um pouco. Por quê? Porque na experiência lá do passado, o povo, ele tinha dificuldades de ver essa glória de Deus. E Paulo vai dizer o seguinte, que aquilo que acontecia lá, é alguma coisa que também agora acontece por meio de nós, que somos seus filhos, filhos de Deus. Ele diz assim, no capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Sabe, essa casa espiritual é um negócio completamente diferente daquilo que muitas vezes a gente imaginaria uma casa. Mas é um lugar onde, agora, por intermédio de Cristo, este véu que a palavra diz que ainda continua sendo colocada na frente dos olhos dos judeus, porque eles não receberam ao Senhor Jesus Cristo, mas nós que o recebemos, este véu foi tirado. E o que acontece? O nosso rosto agora, ele vai refletir esta glória de Deus. Opa! Que coisa significativa! Por que vai refletir agora essa glória? Porque Ele está habitando dentro de nós. E Ele diz que por causa disso nós somos transformados. As outras pessoas, elas vão olhar no nosso rosto e vão ver a presença de Deus como se estivesse olhando num espelho, Deus refletido. Ele vendo como num espelho a esse Deus. Isso somos nós hoje, esse espelho. Em outras palavras, nós somos transformados agora de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito, ou seja, a cada momento, a cada nova experiência que temos, nessa continuidade deste relacionamento de intimidade com Deus, porque agora Ele está numa casa, é o nosso corpo, que é a casa espiritual onde Deus habita. E nós somos transformados agora de glória em glória até o momento em que adentrarmos definitivamente a glória daquilo que o Senhor Jesus Cristo diz que nos está preparado. Mas tem uma outra circunstância também. A parte visível dessa casa espiritual. Veja o seguinte, quando nós temos uma casa, e eu conheço alguns lugares onde tem uma casa assim
que está meio abandonada. O pessoal passa, olha e diz assim, nossa, que coisa triste. Né? Por que será que a pessoa não dá um jeito, não dá uma arrumada nesta casa? Né? E ela fica um tempo sem passar por ali. De repente ela passa. E ela vê aquela casa que anteriormente era uma demonstração de alguma coisa assim abandonada, sem sentido, sem nada. Ela vê uma casa totalmente nova. Aquilo que ela vê chama-lhe a atenção. Nossa, como é que fizeram um negócio tão perfeito, tão significativo? E ela fala assim, nossa, se do lado de fora está desse jeito, imagine do lado de dentro o que é que não arrumaram, o que é que não fizeram para trazer essa mesma vivacidade, essa mesma expressão de vida. Agora, essa nova casa, ela tem uma outra perspectiva. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer que nós não somos reformados. Nós nascemos de novo. Tudo vai sendo feito agora a partir desse novo. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer que nós, desejando esse leite espiritual, esse alimento primeiro quando nascemos de novo, nós vamos caminhando e a palavra vai dizer que aos poucos nós vamos tomando alimentos mais sólidos para acompanhar esse nosso crescimento agora de relacionamento com Deus. Essa parte visível da casa espiritual agora é a imagem de Cristo. É a imagem daquele que nos comprou, daquele que nos transformou em filhos de Deus. E é aquela que aqueles que não creem podem ver e ser atraídos a partir do nosso procedimento. Daí a razão de ser de Pedro chamar a atenção, olha, presta bem atenção, você agora é uma casa espiritual onde Deus habita. Há certas coisas da antiga criatura que já não podem mais estar presentes. Por quê? Porque é outro proprietário e outro morador desta casa. E ele vai dizer, Pedro mesmo vai dizer no capítulo 2, versículos 11 e 12, ele vai dizer, amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que ele está dizendo? Que nós agora somos alvo de observação de todas as pessoas que estão à nossa volta. E essa observação, eles estão dizendo, nossa, mas essa pessoa aí é uma pessoa diferente. E é diferente por quê? Porque espelhamos agora como espelho a imagem de Deus, a imagem de Cristo, e a nossa vida, ela está pautada agora na vida de comunhão com esse Deus. E para quê? Para que aqueles que não creem, eles, por meio deste exemplo, eles possam glorificar a Deus. E diz o texto, no dia da visitação. Ou seja, aqui podemos ter duas possibilidades. Dia da visitação ser no dia em que o Espírito, tocando no coração da pessoa,
O Espírito mostra a necessidade do novo nascimento em Cristo Jesus e promove esse novo nascimento. Mas também significa que lá no final, na segunda vinda de Cristo, nós teremos a presença real dele, nos conclamando para estarmos em definitivo e tomarmos posse do céu, que é a garantia que todo ser humano tem em relação à razão de ser da sua vida, que não é uma vida meramente passageira, não é somente nascer, crescer, amadurecer, apodrecer e morrer quando chega até esse ponto, mas é uma vida que permanece para a vida eterna. Então, nessa condição, o convite de Deus é: venha, ouça, creia nesse Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E você também vai experimentar a presença, a moradia de Deus na sua vida. E experimentando isto, você vai poder espelhar esta presença que tem dentro de você, vai poder espelhar para as outras pessoas, para que essas outras pessoas possam juntarem-se a nós, para que caminhemos rumo às mansões celestiais que Jesus Cristo falou. Este é o convite que nós fazemos a você. Não perca tempo para isso. Venha participar conosco.